Queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Eclesiastes. Eclesiastes. Vamos lá. Eclesiastes é 7, o versículo é 29. Eclesiastes 7, 29. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. 7:29 de Eclesiastes. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Pai, obrigado por essa tarde. Sua palavra foi lida e agora pedimos a graça para compartilhá-la aos corações. Dai-nos esta graça, assim como foi pela manhã, uma manhã tão gostosa, tão abençoada. E eu peço que o Senhor agora fale com os irmãos que estão aqui nesse período. Sua bênção repouse sobre todos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o livro de Eclesiastes é um livro que ocupa a categoria dos poéticos na Bíblia. São 5 livros poéticos: Jó, Salmos, Eclesiastes, Provérbios, Eclesiastes e Livro dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. E normalmente esses livros, eles não trazem consigo o seu principal conteúdo, uma porção doutrinária, já que não é um livro de doutrina, é um livro de cânticos ou de poesia, por isso que eles ocupam essa categoria chamada os poéticos. Então a proposta desses livros não são estabelecer um compêndio, um composto doutrinário, como por exemplo os evangelhos, como por exemplo as cartas dos apóstolos em geral, que trazem consigo esta porção doutrinária. Entretanto, não obstante isto, não significa que esses livros não tragam um conteúdo que possa nos trazer ensinos, até mesmo de perspectiva doutrinária. E é o caso aqui, por exemplo, desse versículo que lemos, porque este é um versículo de absoluta verdade. Vamos repetir. Porque Deus criou o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Eu não sei como está aí a sua tradução, mas tem tradução que fala astúcias, tem tradução que fala que ele se meteu em muitas intrigas, tem tradução que fala se meteu em muitos artifícios, não sei qual é essa tradução que está aí. Tem tradução que fala assim, se meteu em muitas complicações. Há uma tradução inglesa que diz que ele se meteu em muitos esquemas. Há uma tradução italiana que diz que ele se meteu em muitos subterfúgios. E certamente que tem outras traduções por aí que vão trazer sempre nessa mesma linha de pensamento. Se meteu em alguma coisa que não era boa. Eu vou lançar uma versão hoje aqui, versão segundo Wheeler. Me permitam. A versão que eu quero lançar aqui para vocês é que ele se meteu em muitas encrencas. Eu gostaria de usar essa expressão agora. Pode ser até que tenha alguma versão já com esse nome, e eu não estou sabendo, né? Não me lembro. Mas se não tiver, faz de conta que a partir de hoje existe essa versão. Ele se meteu em muitas encrencas. Deus criou o homem reto, ou íntegro, ou bom, mas ele acabou entrando por um caminho, por rotas, que o fez com que ele experimentasse encrenca na sua vida. Meus amados, obviamente que essa referência de que o homem acabou se metendo em encrencas diz respeito à semente do mal que foi plantada no homem a partir do pecado do primeiro homem. A partir dali, então, todos nós já nascemos com essa semente e, portanto, já trazemos com a gente uma facilidade, uma inclinação para que nós nos envolvemos ou nos envolvamos em algum momento das nossas vidas em algum tipo de encrenca. O objetivo dessa palavra nessa tarde é fazer com que os seus olhos sejam abertos para que você possa, quem sabe, de alguma forma, evitar que você seja um novo candidato a encrencar-se por aí em alguma área da sua vida. Ou, caso você já tenha se encrencado, então esta palavra vai te servir de alguma forma para te dar um caminho,
para ajudá-lo a fazer com que você saia dessa encrenca e ache o caminho de volta para casa. Meus queridos, existem fatores que concorrem para que o homem acabe se encrencando por aí. Normalmente, são fatores internos e são fatores externos. Por fatores internos, eu diria que as circunstâncias podem ser uma plataforma que induz a pessoa a encrencar-se em alguma área da sua vida. Mas muito mais, eu me referiria a fatores externos. Pessoas. Quantas pessoas não entram em encrenca por causa de outras pessoas? Quantas pessoas não se encrencaram por causa de amizades erradas? Por causa de relacionamentos mal feitos? Quantas pessoas não se encrencaram porque tomaram decisões em cima de fala de terceiros? Quantas pessoas não andavam por um caminho bom até não ter conhecido outras pessoas, feito com elas algum tipo de amizade e desenvolvido algum certo nível de relacionamento, e a partir de então essa pessoa se tornara alguém encrencada na sua vida? Então, que nesta tarde ou que nesta noite o Senhor possa de alguma forma falar com você e ajudar você a entender esses caminhos para que você não venha a ser mais um que viva encrencado por aí. Agora, também existem os fatores que são os fatores internos, e daí nós já pensamos na seguinte situação: os próprios pensamentos da pessoa, os próprios sentimentos das pessoas, a própria vontade da pessoa se torna um elemento colaborador para que ela se meta em alguma encrenca, se ela não souber administrar essas realidades internalizadas no seu ser. Então, meus queridos irmãos, eu queria compartilhar algumas coisas com vocês e queria começar dizendo-lhes que muitas vezes, em muitas áreas, nós podemos nos deixar levar por alguma coisa que nos encrenque. Mas eu quero falar aqui com vocês pelo menos 2 ou 3 dessas áreas. A primeira área que normalmente leva uma pessoa a ficar encrencada na vida é a área da sua própria fala. Deixa eu lhe dizer uma coisa: enquanto a palavra está na sua boca, você tem domínio sobre ela. Depois que ela sai da sua boca, ela tem domínio sobre você. Então nós precisamos de começar a vigiar a respeito dessa questão da nossa fala. A nossa fala pode ser um instrumento que nos coloque numa encrenca, e numa encrenca tal que nos comprometa para o resto da vida. Quantas pessoas, por causa de uma fala, não morreram? Já viu uma briga de trânsito? Começou com uma fala. Então a pessoa se meteu numa encrenca porque ela decidiu falar alguma coisa. Quem sabe se ela naquele momento, mesmo sentindo-se injustiçada, tivesse o seu autocontrole e dissesse assim: eu não vou falar nada, eu não sei quem está do outro lado. De repente é um perdido que está do outro lado, armado, com raiva, que já matou aí algumas pessoas, e eu vou ser apenas mais um na estatística, na lista dessa pessoa. E quem sabe uma fala mal colocada, uma fala dita numa hora que não devia, simplesmente não faça deflagrar um episódio de uma encrenca terrível. Já viu aquela situação daquela pessoa que se meteu numa encrenca e agora está enrolada, às vezes até na justiça? Envolveu com questão de polícia, com questão de justiça. E aí ela fala assim: meu Deus, por que aquele dia eu fui falar aquilo? Ah, se eu tivesse a chance de voltar a palavra para trás, para a boca de novo, e ela nunca tivesse saído antes da minha boca, mas eu falei aquilo, depois que eu falei aquilo, eu me encrenquei todo. Ah, e agora, o que eu vou fazer? Não tem jeito de desfalar. Como eu disse, depois que sai da boca, a palavra tem domínio sobre nós. Então eu acho que já nesse primeiro momento da palavra, isso já serve para nos salvar de muitas situações. Nós temos que tomar muito cuidado. Salomão disse em Provérbios, olha o que ele disse em Provérbios. Ele disse assim: como alguém que pega um cão pelas orelhas, assim é quem intromete em questões alheias. Eu acho que você nunca teve essa experiência de pegar um cão pelas orelhas. Quando fala pegar um cão pelas orelhas, não é fazer um carinho na orelha do petzinho, não.
É agarrar na orelha do cachorro e dar uma chacoalhada nele. Eu acho que ninguém aqui teve essa experiência. E sabe de uma coisa? Pensa nisso não. Já pensou? Ah, aquele pitbull nervoso, zangado, e a gente quer dar uma de valente. Fala, quer ver uma coisa? Eu vou descumprir provérbios aqui agora. Eu vou mostrar que a coisa não é bem assim. E eu vou lá naquele pitbull lá, nervoso, e junto as orelhas dele e dou aquela apertada e aquela chacoalhada. Eu não sou louco de fazer uma coisa dessas. E nem tampouco imagino que você o seja. Meus queridos, mas quem se intromete em assuntos alheios é comparado quem faz isso, pegar um cão pelas orelhas. Então, se nós quisermos evitar encrencas, já começa um bom conselho da palavra aqui, não se meta em assuntos alheios. Para quê? Que eu vou arrumar mais problema para a vida? Na vida já se tem tantos problemas, para que granjear mais alguns? Eu já contei aqui, vou repetir esse testemunho, porque eu acho que vale a pena lembrar, e sempre tem alguém que nunca ouviu. Mas o apóstolo René contou uma experiência muito interessante uma vez, e eu acho, inclusive, que aquela experiência veio para me salvar de uma situação, porque eu estava num congresso, e ele estava pregando. Aí, de repente, ele entrou num assunto que deu ensejo a ele contar esse testemunho que eu vou contar aqui agora. E ele contou esse testemunho. E eu saí impactado com aquilo, eu fiquei pensando, meu Deus, que coisa horrível isso que ele contou, que coisa terrível que aconteceu com aquela pessoa. E eu acabei de pegar o carro no estacionamento daquele congresso, onde estávamos, no ginásio, e arranquei o carro. Quando eu estava saindo com o carro, meu telefone tocou. Uma pessoa que eu não falava com ela há muito tempo, parente, me disse, aqui fulano de tal, eu até na hora falei, fulano, quem? Fulano, sua voz, porque a pessoa não me lembro de ter falado comigo por telefone, nunca tinha falado, então eu não discerni na hora. Eu disse, fulano, como é que vai? Tudo bem? E já tarde da noite, estava saindo do congresso. E aí ele falou assim, você tem um tempinho? Eu tenho, estacionei o carro e comecei a falar com ele por telefone. E aí ele me contou uma história que envolvia um assunto de família, dizendo assim, olha, ele usou a expressão, eu lavo as minhas mãos. Se você quiser, pega o processo aqui em casa e você dê sequência a respeito disso. E eu achei interessante, irmãos, porque se ele quisesse mexer naquele processo, e era um processo delicado, porque havia um homicídio que havia acontecido, e naquele homicídio, quem havia cometido eram pessoas assim, bem complicadas, e era uma coisa assim, que se fosse entrar naquele processo para valer, ia ter que entrar com muita vontade mesmo e com muita coragem. E aí ele disse para mim, ele ficou com medo, disse, eu não vou mexer com isso, se você quiser, então você passa aqui e pega o processo. Vamos lá, o que foi que o apóstolo René contou? Agora você vai entender e vai linkar uma coisa a outra. Ele contou o seguinte, ele disse assim, irmãos, quando eu estava ainda na Bahia, que eu não tinha carro, uma tarde eu fui para um ponto de ônibus para voltar para casa. Eu estava num ponto de ônibus desses cobertos, onde ficam várias pessoas numa via, numa avenida, que passam várias linhas, então fica ali cada pessoa esperando a sua linha de ônibus passar. Então aglomera ali muitas pessoas, e eu estava lá também. Tinha ali homens, mulheres, e tinha um homem próximo de mim, um outro assim, e de repente para um carro na rua, em frente ao ponto do ônibus. E aí desce desse carro um homem, e veio na direção de um daqueles homens que estavam próximo a mim, no ponto de ônibus. E ele levantou a camisa, puxou uma arma de fogo, era uma pistola, e ele engatilhou aquela pistola e colocou na frente daquele homem e apertou o gatilho. Foi uma coisa horrível, irmãos. O rapaz tomou um tiro na cabeça, foi uma coisa horrível, sangue espalhando para tudo quanto é lado, e o cara caiu no chão, todos nós ficamos assustados, uns saíram correndo, outros não deu tempo de correr, e tinha um outro homem ali, virou para aquele que assassinou aquele outro e disse assim, que isso, rapaz, você está doido? Como é que você tira a vida de um semelhante seu assim? Aí o rapaz falou assim, o que você tem com isso? Você sabe por que está acontecendo isso? Você conversou muito, porque você conversou muito, você vai morrer também. E deu um tiro no outro, e matou o segundo. Aí virou para o apóstolo René com a arma apontando para ele e disse assim, você também quer falar alguma coisa? Ele disse, não quero falar nada não. Estou bem, não quero falar nada não. Falei, então tá bom. Matou dois e saiu e foi embora. O primeiro ele matou porque ele queria matar. Ele já sabia quem ele foi matar. Já o segundo morreu simplesmente porque abordou aquele cara dizendo, você está doido? Como é que você tira a vida do seu próximo, do seu semelhante? E aí, irmãos, me faz lembrar essa palavra de Salomão, quando ele diz que é pegar um cão pelas orelhas quando você se intromete em negócio dos outros, em questões dos outros. Eu sei que é muito difícil certas situações,
mas uma das piores coisas é fazer intervenção em situações dos outros. Quantas pessoas já não entraram em situações para tentar ajudar alguém e perderam a própria vida? Isso é uma situação muito, 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 muito complexa e muito complicada. Porque se porventura você faz uma intervenção e morre, que tristeza, perdeu a vida por uma coisa que não era problema seu. Mas se você, para defender a sua vida, mata a pessoa, você também complica a sua vida por uma questão que não era sua. Então, meus amados, nós precisamos pensar o seguinte: a primeira coisa, a primeira área que sempre nós temos visto que vem encrencando as pessoas, é justamente na área da fala. Quantas vezes as pessoas erram porque estão falando coisas por aí? Jesus falou que de toda palavra frívola que o homem disser, ele terá que dar conta dela no dia do juízo. Nós temos que tomar muito cuidado com a questão de falas, irmãos. As pessoas saem por aí falando o que querem, de quem querem, quando querem, como querem. Mas eu não sou obrigado a ouvir essas coisas que as pessoas falam. E nem você o é. Então nós temos que tomar muito cuidado quando as pessoas vêm compartilhar alguma coisa com você. A pessoa chega para você e fala: escuta, você está sabendo aí? E vem falar de uma pessoa com você. Vem falar de um irmão com você. Depois aquele negócio cria volume, cria corpo, desenvolve, vira uma grande confusão. E na hora que for apurado, você sabe que o seu nome vai ser incluído também na arrolagem, no mínimo como uma testemunha. Queridos, não vale a pena ficar entrando em encrencas, não vale a pena estar entrando em questões alheias, não vale a pena estar entrando em negócios que não são nossos. Nós já temos os nossos problemas para resolvermos, por que ficar entrando em situações que não convêm? Então, uma fonte que leva as pessoas à encrenca, a primeira fonte é essa, a questão das falas. A segunda coisa, irmãos, que normalmente leva as pessoas a cometer encrencas, leva o homem a cometer encrencas na sua vida, são questões mais de ordem sentimental. Como as pessoas entram, como as pessoas embarcam em canoas furadas, como dizia o meu pai, por conta de questões sentimentais. A pessoa sabe muitas vezes que aquilo não é uma situação boa para ela. A pessoa sabe que aquilo não é uma bênção para a vida dela. Mas os sentimentos do coração dela falam mais forte. E ela acaba deixando levar pelos sentimentos. E os sentimentos vão tomando a rédea da alma e do coração da pessoa. E quando a pessoa assusta, ela já entrou, já embarcou naquela conjuntura sentimental, que depois ela fala assim: meu Deus, eu entrei numa fria. E agora? Há problemas, irmãos, que tem como resolvermos agora. Há problemas que há tempo para que a gente consiga resolver. Mas há outras situações que, uma vez já encrencado, é tão difícil de resolver depois. É tão complicado de resolver depois. Ah, irmãos, como nós podemos ainda a tempo resolver esse tipo de encrenca na nossa vida? Encrenca essa que muitas vezes poderá nos fazer perder muita noite de sono. Encrenca essa que muitas vezes poderá nos fazer perder rios de lágrimas, de dor, de tristeza, de angústia e até mesmo de depressão. Uma coisa é certa: Deus, através dessa palavra, quer livrar você. E por isso o Senhor está te dizendo: meu irmão, minha irmã, não se meta em encrencas. As questões sentimentais são terríveis, irmãos, porque quando as pessoas são envolvidas, enlaçadas em termos sentimentais, parece que os critérios da racionalidade se perdem. Parece que a pessoa deixa de ser racional. A gente fala: filho, presta atenção, olha para mim. Olha, isso aqui, irmão, está fora de contexto para você. Não se parece com você. Irmão, melhor, eu vou ler a Bíblia para você, vou dizer o que a Bíblia diz sobre isso aqui. Olha aqui, meu irmão, assim, 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 assim. A pessoa fala: é mesmo, pastor, o senhor tem razão. Ah, mas sabe de uma coisa? Eu acho que eu vou continuar, porque, pastor, essas coisas assim do coração, pastor, tem uns que falam assim: no coração, pastor, nem a gente mesmo manda. Nem eu mando no meu coração. Ó, irmãos, não é bem assim. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais racional para algumas coisas. Por que eu não mando no meu coração? Eu mando no meu coração, sim. A questão não é que eu não mande no meu coração. A questão é que, neste caso,
eu não quero mandar no meu coração, porque no fundo, eu estou gostando disso. Isso me faz sentir bem. O meu ego se sente assim, acariciado. O meu ego se sente assim, galanteado, valorizado. E por causa dessa valorização que eu estou dando para mim mesmo, isso me faz pensar que não tem consequências lá na frente que eu vá ter que enfrentar. O agora, para mim, é mais importante. Eu me lembro, inclusive, do Esaú, quando chega para Jacó está fazendo lá o guisado de lentilhas, cheiroso, né? E chega o Esaú, da caçada, sem ter conseguido nada, exausto, e fala: meu irmão, me dá um pouco dessa comida que eu estou a ponto de morrer de fome. Jacó, mais do que rapidamente, cheio de esperteza, ele vira e diz: não, tudo bem, nós vamos negociar isso aí, não é assim não. Se você quiser, eu te dou, pode comer à vontade, contudo você tem que negociar comigo a sua primogenitura. No entanto, o que responde Esaú para Jacó: que me importa isso agora se estou a ponto de morrer de fome? Quer dizer, a vontade que eu tenho agora é maior e mais importante do que o que vai vir depois. O que vai vir depois, vem depois. A gente ministra isso. E é assim, em cima desse pensamento, em cima dessa filosofia errada, que muita gente tem trabalhado os seus sentimentos para expressar suas vontades. O que me importa é agora eu quero viver esse momento na minha vida. Eu estou gostando dele, eu sei que ele não é para mim, mas eu estou gostando dele, eu estou gostando dela, eu sei que ela não é para mim, mas o que me importa depois? Aliás, eu nem sei se tem depois, então é melhor agora. Então, vamos lá, vamos tomar o prato de sopa de lentilha. Primogenitura, deixa isso para lá. Só que o dia da primogenitura vai chegar, e como chegou para Esaú, e quando chegou, diz a palavra, que ele buscou mesmo com lágrimas, mas não achou lugar mais de arrependimento. Quem levou a bênção foi o Jacó, porque ele desprezou a primogenitura de Deus. Queridos, nós nos metemos em encrenca quando nós valorizamos o agora e aquilo que nos interessa nos nossos sentimentos. Aquilo que me interessa nos meus sentimentos vale tanto para mim naquele momento que eu perco a racionalidade. E parece que o depois não vai me importar. E aí eu vou e embarco nessa canoa e depois começa a entrar água nela e eu falo: meu Deus, por que o Senhor me permite passar por tantos problemas nessa vida, Senhor? Por que parece que a minha vida é encrencada, Senhor? Aí a resposta está aqui: é porque Deus te fez perfeito, mas você se meteu em muitas encrencas. Uma terceira área, irmãos, que tem levado as pessoas a se encrencarem, é também uma área conhecida como a área financeira. Como as pessoas se encrencam nessa área? Como as pessoas têm problema nessa área financeira? E por que elas se encrencam? Justamente porque elas são levadas a uma ilusão nesta área. Muitas vezes, ou em sua maioria delas, são pessoas que têm um orçamento complicado porque sempre gastam mais do que ganham. Querido, se eu ganho R$1.000 por mês, eu não posso me dar o luxo de fazer dívida mensal de 1.500, porque isso vai virar uma bola de neve em algum momento da minha vida. É simples assim. Eu não posso colocar o meu chapéu aonde a minha mão não alcança. Eu tenho que entender que eu tenho que ser comedido nas minhas finanças, justamente para eu não me encrencar nesta área. Se tem uma coisa que perturba o ser humano, é quando ele está encrencado na vida financeira. E ele não consegue ver saídas. E às vezes fala: eu tenho que fazer um empréstimo, aí fica devendo, agora devia antes, agora deve empréstimo, e agora a coisa vai virando uma bola de neve. Nós temos que tomar cuidado. Existem algumas áreas, por exemplo, que nós precisamos policiar nas nossas vidas, para a nossa própria proteção. É um livramento antecipado que Deus está nos dando quando nós evitamos certas situações. Por exemplo, me desculpe, mas tem irmãos que gostam de ficar pedindo dinheiro emprestado para outros irmãos. Irmãos, essa é uma péssima ideia, porque muitas vezes vai ter dificuldades depois para pagar, ou pode vir ter dificuldades para pagar. E aí, irmãos, além do dinheiro perdido, acaba perdendo a amizade também. Sabe aquele negócio? Eu estou devendo a alguém, não tenho como pagar,
Então eu já sei que essa pessoa vem aqui à igreja, participa dos cultos, e eu começo a pensar assim, eu acho que eu não vou mais à igreja, porque eu sei que eu vou encontrar com aquela pessoa lá. E isso gera em mim um desconforto muito grande, uma vergonha, um acanhamento. Eu me sinto constrangido, porque eu vou encontrar com aquela pessoa que eu já estou devendo há tempo e não pago. E começa a esfriar até a minha vida espiritual. A pessoa que deve fica com vergonha. A pessoa que é o credor fica chateado. Porque ele pega dinheiro comigo e não me paga. Então quem empresta fica triste, porque está tomando prejuízo. E quem pega emprestado fica com tristeza e com vergonha, porque não tem como pagar. Sabe qual é o nome disso? Encrenca. Encrenca financeira. Existem outras situações que eu quero falar para você também. A Bíblia fala, em alguns momentos, principalmente no próprio livro de Provérbios, fala que nós não devemos ficar sendo avalistas das pessoas. Eu espero não estar aqui queimando nenhum combinado entre alguém aqui. Mas se for, eu estou aqui como alguém que precisa de orientar a igreja. Eu tenho que ser responsável. A Bíblia é muito clara, irmãos. Nós não devemos nos colocar como avalista dos outros. Pastor, mas eu quero ser avalista desse irmão, eu confio nele, é meu amigo, é meu irmão. Amém, glória a Deus, e está tudo certo. Mas a responsabilidade que eu tenho de ensinar isso no geral para a igreja, não posso me furtar dela. Sendo assim, queridos, nós temos que tomar muito cuidado com essa questão. Salomão disse que se você ficou avalista de alguém, pode saber que até a sua cama vai ser tirada debaixo de você. Isso é muito complicado. Então, vamos evitar de sair por aí cometendo erros que vai nos expor a uma situação de encrenca. Quer ver uma situação chata e desnecessária? Eu quero sair e fazer uma viagem para a praia, aproveitar esse calor maravilhoso aí e vamos para a praia. Porque o calor é ruim aqui, mas na praia ele é gostoso. Ele é bom na praia. Praia com frio ninguém vai não. Aí você fala assim, eu quero ir para a praia. Então imagina que eu quero ir para a praia com a minha família. E imaginemos que minha família sejam 4 pessoas. E de repente, meu carro, eu não tenho carro, ou meu carro está estragado, ou alguma coisa do tipo. E eu quero fazer essa viagem de uma forma mais econômica possível. Então eu já fiz as contas, as passagens são R$100. Então eu fiz as contas, 4 pessoas a R$100, nós vamos gastar só de passagem R$400. Mas indo de carro, irmãos, deve ficar aí no mínimo a metade. Dependendo do carro é a metade, até menos. Alguns carros ficam quase igual ao ônibus mesmo, porque bebe muito. Mas vamos lá, eu vou pegar um carro de um de vocês aqui emprestado. Eu sei que o seu carro é econômico, eu chego para você e falo, ô meu irmão, ô minha irmã, me empresta seu carro. Eu vou fazer um passeio, 7 dias na praia, com minha família, eu vou cuidar direitinho. Você me empresta, e você fala, claro, pastor, de jeito nenhum, vou negar para o meu pastor isso não. Que isso? Aliás, eu tenho 2 carros, que custa emprestar um para o meu pastor? Ou então, se você tem um carro, você é tão generoso que você fala assim, não, pastor, eu vou de ônibus, eu vou de Uber, mas pode levar o carro. Então, faça as contas, poxa vida, eu vou economizar aí um dinheirinho bom. Indo aí, R$400, ida, R$400, volta, 800. De carro vai cair para uns 400, então, de cara eu já tenho R$400 no bolso para eu gastar. É um açaí, né, é uma aguinha de coco, camarãozinho, uma pizza à noite, R$400. Vai dar para eu fazer isso aí, vai dar para divertir um bocadinho lá na praia. Então, quando você me empresta o carro, eu já estou fazendo as contas. Obrigado, Senhor. Que bênção. Já economizei R$400. E vamos fazer essa viagem. Só que, irmãos, no caminho eu bato o seu carro, a roda do seu carro num buraco. E corto o pneu do seu carro. E quebro as peças de suspensão debaixo dele. E quebro o suporte do motor dele também. Ah, meu Deus. Primeira coisa, vamos ter que parar aqui e comprar um pneu para seguir viagem. Aí vamos lá e compramos um pneu. Descobri que o pneu do seu carro são R$250. Para 400, então os 400 que eu acho que eu pensava que ia ter para gastar, agora só tem 150, porque 250 já foi no pneu. E o carro está meio lá, e eu vou assim mesmo, vou mais devagar, volta. Quando chega aqui eu procuro um mecânico, para ver como é que é. O carro está meio assim, fazendo um barulho estranho. O mecânico fala, ih, quebrou essa peça, essa aqui, e também o suporte do motor. Ah, meu Deus, e eu viajei com ela assim, pois é, você deu sorte de ter chegado sem nenhum acidente.
Que bom, faz o orçamento aí, e quantos dias você concentra para mim? Fala, dias aqui, eu estou cheio aqui na oficina, vou gastar 3 dias. Então eu já vou ter que chegar para o irmão e falar com ele, aconteceu esse acidente, e o seu carro só vou devolver daqui a 3 dias. E as suas peças como vão ficar? Isso aqui vai ficar caro, não, isso aqui ficou em R$ 500, as peças. E a mão de obra? A mão de obra disso aqui são R$ 300. R$ 300, ok. 300 da mão de obra, com mais 500 das peças, são 800. R$ 800 que eu vou ter que desembolsar com o mecânico, já desembolsei 250 com o pneu. 1.050. Menos os 400 que eu achei que eu ia lucrar, deu quanto? 650. Eu achei que eu ia ter 400 para gastar, e no meu orçamento eu tive que colocar mais 650, sem contar o desconforto e constrangimento de falar, quebrei seu carro na viagem, meu irmão. Sabe qual é o nome disso? Encrenca. Isso chama-se encrenca, irmãos. Eu me encrenquei. E me encrenquei por quê? Porque quis levar vantagem, economizando R$ 400. Meus amados, nos encrencamos naquilo que falamos. Nos encrencamos nos nossos sentimentos, seguidos dos nossos relacionamentos. Nos encrencamos na nossa vida financeira. Basicamente, as pessoas se encrencam, via de regra, por conta dessas 3 áreas. Porque falaram muito, porque deram vazão aos seus sentimentos e relacionamentos, e porque não souberam lidar com a questão financeira. A partir desse momento, as pessoas que tinham tudo para fazer a coisa reta, porque Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas encrencas, então terminou com uma encrenca na vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, e eu vejo que muitas pessoas ficam por aí queixando da sorte. Abra a sua Bíblia em Lamentações, por favor. Já que as pessoas lamentam muito sobre as encrencas, vamos para Lamentações. E lá em Lamentações, as pessoas então ficam sempre queixosas, tristonhas. Lamentações 2, Lamentações 3, Lamentações 3, versículo 39. As pessoas ficam queixando, eu não sei porque, parece que eu nasci para sofrer. Tudo dá errado para mim, estou sempre encrencado com alguma coisa da minha vida. Será? Vamos ver, versículo 39. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então, as nossas encrencas, irmãos, a maioria delas, fomos nós que nos metemos nelas. Fui eu que me enrolei. Eu que cacei com as próprias mãos. Então é melhor que eu me queixe, não das encrencas, mas me queixe da causa delas, que são os meus próprios pecados. Porque Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas encrencas. Agora, eu queria que você visse comigo o seguinte. Vamos para o Salmo 1. Porque eu disse no princípio que no aspecto externo, muitas vezes somos influenciados por pessoas. E então nós vamos para o Salmo número 1 e vamos ler apenas o versículo 1. E o versículo 1 do Salmo 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso aqui Deus está nos dando aí uma dica para a gente evitar muita coisa. Se eu não me assentar com escarnecedor, se eu não me assentar e andar no conselho de ímpios, se eu não me assentar com pessoas que gostam de se levantar contra a palavra de Deus, porque que conselho bom o ímpio vai te dar? Um escarnecedor, o pecador, que conselho bom ele vai te dar? O sujeito está passando uma crise de família com a esposa dele, está um negócio de separa, não separa, está um negócio difícil. Ele chega para um irmão em Cristo e fala assim: irmão, lá em casa o negócio não está bom não, minha mulher está assim, assim, assado. O irmão vai falar assim: irmão, vamos orar. Isso aí é o inimigo que está querendo destruir a sua família. Vamos orar, meu irmão. E outra coisa, veja lá se você não está errando alguma coisa também, meu irmão. Pensa, se você tem alguma coisa que você não está errando.
Vamos pensar, vamos orar junto, vamos jejuar, meu irmão. Esse vai ser o conselho do irmão na igreja. O ímpio vai dizer assim: sai fora, rapaz. Eu mesmo já tenho um monte de mulher na rua. Não deu certo com uma parte para outra. Esse vai ser o conselho do ímpio. Esse vai ser o conselho do ímpio. Nós temos que tomar cuidado até com alguns profissionais. Tem até psicólogos que dizem essas coisas. Tem psicólogo, quando o psicólogo não é cristão, se não tomar cuidado, ele pode, dependendo do psicólogo, te dar um conselho terrível, que vai até contra a Bíblia. Que vai até contra a Bíblia. Porque são pessoas ímpias, as pessoas falam aquilo que elas têm dentro de si. O que elas trazem consigo se torna aquilo que elas compartilham. E o ímpio que tem dentro de si. Então, muito cuidado com isso. Agora eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Vamos para Jonas. Eu quero mostrar a vocês, queridos, uma coisa. Quando a gente se mete em encrencas, eu escolhi esse profeta, porque esse profeta aqui foi um profeta que andou encrencado na vida. Eita encrenca que Jonas entrou. Fez até uma viagem de submarino, né? Tanta encrenca que ele se meteu. E é interessante, irmãos, que eu queria mostrar para vocês que Jonas entrou num processo de descidas na vida dele. Quem entra em encrenca e não resolve a sua encrenca no tempo oportuno ou hábil, essa pessoa vai entrar numa roda de descidas na sua vida. Quer ver uma coisa? Vocês conhecem a história, não preciso detalhar. Então, vocês sabem que Deus mandou Jonas para Nínive pregar arrependimento, ele comprou uma passagem e foi para Tarsis. Não foi isso? Então vamos ver aqui as descidas de Jonas. Capítulo 1 de Jonas, versículo 3, diz assim: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Até aqui está bom. Essa aqui foi a primeira descida de Jonas. Aqui diz que ele desceu a Jope. Então ele foi lá comprar uma passagem, tendo descido a Jope, ele foi lá e comprou uma passagem. Essa foi a primeira descida que Jonas teve. Quando se entra na rota da encrenca, só vai descendo. Vamos continuar a leitura. Aí você sabe que Deus mandou uma tempestade no mar, o navio vai balançando, vai entrando água no navio, eles pegam as suas cargas, vão jogando ao mar para aliviar o peso do navio, para que não afundasse. No desespero, cada um procura clamar um tipo de Deus para salvá-los daquela tempestade, daquele possível naufrágio. E aí diz a palavra, que vamos ver aí no finalzinho do versículo 5, diz que eles lançavam a carga ao mar, carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Observe que ele tinha descido para Jope. Quando ele entrou no navio, ele desceu para o porão. Ele queria dormir. Então, quando estava em terra, ele desceu para Jope. Quando estava no navio, ele desceu para o porão. Então, ele vai só descendo. Eles vão lá e acordam ele e dizem: olha, quem é você? Ele se identifica e fala: essa tempestade está acontecendo por minha causa, porque Deus mandou ir para um canto e eu estou indo para o outro, eu estou na desobediência. Mas, puxa vida, como faz isso com a gente? E agora? Como vamos resolver a situação? Eu falei: só tem um jeito. Qual? Vocês têm que me lançar no mar. Meu Deus, se eles ficarem pensando em lançar no mar, normalmente os navios, os comandantes, os marinheiros são treinados para buscar a pessoa do mar. Quando alguém cai no mar, alguém que está à deriva, eles vão lá e socorrem, traz para dentro do navio. Aqui eles estão fazendo uma coisa contrária àquilo que eles foram ensinados. Não jogar ao mar uma pessoa. Ficaram numa crise no momento, mas disseram: se vocês não me jogar no mar, a tempestade não passa, vai afundar o barco. Então, não tem jeito, vamos jogá-lo no mar. Uma vez ele já tinha descido em Jope, e agora tinha descido para o porão. E agora eles jogaram no mar, ele desceu para as águas. Mas Deus já tinha preparado um grande peixe, que já estava lá com aquela boca enorme, esperando Jonas. E aí, quando Jonas cai na boca do peixe, diz a Bíblia, desceu para o ventre do peixe. Então, Jonas agora, descido do mar, agora desce para a barriga do peixe. Como o peixe era peixe de águas profundas, o peixe foi lá para o fundo e Jonas acabou indo para o limite, lá para o fundo do mar. Sabe o que significa isso, querido? Isso é uma ilustração, é claro, para dizer a você
que quando se mete em encrenca e não resolve, a pessoa só vai se encrencando mais. Principalmente se a pessoa começa a usar artifícios que não são verdadeiros. Quer ver uma coisa que leva a pessoa a encrencar-se mais? Mentira. Olha, eu fiz uma coisa errada, me encrenquei. Sou arguído. Se eu disser a verdade, a encrenca vai parar ali. Porque eu acabei de dizer a verdade, irmãos. O que aconteceu foi isso. Essa é a verdade. A partir dali, eu tenho tudo para subir outra vez. Mas eu não quero falar isso porque vai ficar ruim para mim. Então o que eu faço? Eu crio um artifício chamado mentira. Então eu vou falar uma outra coisa aqui para poder tentar livrar a minha barra. Só que a mentira tem perna curta, vai ser descoberta. E o que vai acontecer comigo? Eu vou me encrencar cada vez mais. Eu vou só me enrolando cada vez mais. E não vai ter limite isso. Eu vou só me encrencando, me encrencando, me encrencando, me encrencando. É assim que a polícia gosta de fazer, aliás, não só gosta, tem que fazer, para descobrir no interrogatório um crime. E ela vai conversando com a pessoa e sabe quando a pessoa mente uma vez, e a pessoa quando mente, e a mentira é um negócio interessante. A mentira é interessante porque, ela, por não ser perfeita, ela tem que ser melhorada a cada momento. A verdade não, a verdade é aquilo. 1 e 1 são 2, não tem um outro termo. Então, gente, como é? E 1 e 1 são 2? Acabou. Eu não tenho que inventar nada, porque já é. Mas a mentira eu tenho que estar sempre inventando. E é isso que a pessoa cai na contradição. Porque tem hora que ela está cansada. Então, que hora que foi? Foi às 9 horas. Então, foi às 9 horas, foi. Aí, o interrogatório vai na direção, a pessoa vai esquecendo, está cansada, está estressada. Então, que hora foi que você fez? A pessoa fala assim, foi às 10 da manhã. Peraí, são 10 da manhã, você falou agora há pouco que foi às 8 horas? Não, peraí. Que hora que eu falei? Não, não, peraí. Então, aí a pessoa vai se enrolando. Porque a mentira, a pessoa tem que estar indo melhorando ela, melhorando. E não tem fim. E a pessoa só vai sendo envolvidas na encrenca. Ou seja, irmãos, a pessoa quando não sai da encrenca, ela vai só mergulhando nela. Então eu quero dizer uma coisa. Deus quer nos ajudar a sair do embaraço em que nele entramos. Qual o caminho para que isso aconteça? O próprio Jonas tem um relato aqui que nos dá a dica de como sair da encrenca. E eu queria que você passasse aí, quem sabe, uma página na sua Bíblia, vamos para o capítulo 2. Depois que ele viu que o negócio já estava complicado, já estava dentro do vento do peixe, já estava no fundo do mar, sofrendo 3 dias ali, ele já não aguentava mais aquele sofrimento, ele sabia que estava muito encrencado. No versículo 1 do capítulo 2, então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse, clamei ao Senhor e ele me respondeu na minha angústia, do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. Aleluia. Queridos, não importa onde a gente estiver, em que situação estiver, se nós clamarmos ao nosso Deus, Ele nos ouve e vai nos ajudar. Você entende isso? Se você estiver em qualquer encrenca da sua vida, qual é o caminho? Arrependimento e buscar ao Senhor. Pastor, a encrenca que eu cometi há tantos anos na minha vida, até hoje eu sofro com ela. Talvez não vai resolver a sua encrenca, não vai resolver o seu problema. Mas se você orar em arrependimento, Deus vai te dar, no mínimo, forças para você suportar a dor e as consequências da encrenca, e Ele vai ajudar a você sair deste quadro. Se Ele não tirar você do quadro, Ele vai te dar capacidade para você suportar as consequências enquanto estiver neste quadro. Qual é o segredo? Clamar ao Senhor. Vamos voltar para o Salmo 1. E aí nós vamos caminhando já para fechar a palavra. Vamos voltar para o Salmo 1. E no Salmo 1, nós vemos ali a influência das pessoas que nos colocam em encrenca. Mas também no Salmo 1, vem também o caminho que nos sinaliza para a solução. Versículo 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Glória a Deus. Queridos,
Aqui está a palavra nos dizendo o caminho que nos faz sair desse quadro em que nós nele nos metemos. Buscar a palavra, arrependimento em oração e buscar a palavra. É interessante, irmãos, eu estava meditando com os irmãos hoje aqui, quero ler só mais uma porção das Escrituras com vocês. Estava lendo com os irmãos hoje pela manhã, na compartilhação, sobre o livro de Eclesiastes. Como o livro é interessante, é um livro assim que, num primeiro momento, ele ministra assim, em alguns momentos assim, algumas partes da Bíblia, ministra até certa tristeza, assim, um certo desconforto para a nossa alma, o livro de Eclesiastes, porque tem hora que Salomão fala umas coisas assim fortes, umas coisas assim que assim, se a gente não souber a interpretação correta do contexto, a gente até estranha certas posições, né? Por exemplo, tem momentos que Salomão fala assim, não tem diferença nenhuma entre o homem e o animal, todos morrem e vão para o mesmo lugar, não tem diferença nenhuma. Quem pode garantir que o animal vai para baixo da terra e o homem vai para cima? Ou seja, tem umas passagens assim que vai falando em Eclesiastes, umas coisas assim diferentes que vai falando, que se a gente não interpreta corretamente as coisas, dá sim uma tristeza no coração da gente. Mas graças a Deus, quem lê o livro todo e conhece o livro e faz uma análise certa do livro, vai ver que esse livro é um livro verdadeiramente abençoado, muito abençoado. Mas eu queria destacar algumas frases que Salomão fala. Por exemplo, ele fala assim no capítulo 2, no final do versículo 11, ele fala assim, eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. No versículo 15, no final, ele fala de novo, também isso era vaidade. No versículo 17, ele fala, tudo é vaidade e correr atrás do vento. No final do versículo 19, ele fala, tudo é vaidade. No final do versículo 26, ele fala, tudo isso é vaidade e correr atrás do vento. Então ele vai falando muita coisa que é vaidade. E no capítulo 2, ele vai falar umas coisas aqui que por questão de tempo eu não vou ler com vocês, vocês podem ler em casa. Ele fala que ele teve de tudo o que ele quis. Ele fala, eu tive gados, eu tive rebanhos, eu tive vinhas, eu tive terras, eu tive roupas, eu tive muito ouro, eu tive prata. Ele diz, até mulheres, eu tive tudo o que eu quis. Ele diz, eu tive, na condição de rei dele, ele diz, eu tive tudo o que eu quis. Aí no final ele fala, mas descobri que tudo isso é vaidade de correr atrás do vento. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês nesse livro é aqui, no capítulo 12, no finalzinho, irmãos. No finalzinho ele termina o livro assim, versículo 12, diz assim, em diante. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda seus mandamentos, porque isto é o que é o dever de todo o homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eu gosto do encerramento do livro, porque ele termina fechando, dizendo o seguinte, olha gente, o que se deve guardar, no final de tudo, é que o temor de Deus deve ser levado a sério. E por que nós terminamos aqui esta palavra com essa frase? Porque, irmãos, quem teme a Deus, volta ao princípio da retidão e não fica por aí se metendo em encrencas. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa te livrar das encrencas, que o Senhor possa te livrar de entrar em coisas que não são suas, que o Senhor possa evitar você de se meter em encrencas financeiras e depois você ficar louco com elas, com as consequências. Que o Senhor possa te ajudar nos seus relacionamentos, para que você não cometa erros nele, seja refém desse relacionamento depois. Então, meu amado e minha amada, grava isso no seu coração. Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e vamos orar nesta hora, lembrando que o que temos que guardar é a palavra do Senhor, em oração e em arrependimento. Fica de pé, por favor, e vamos orar ao Senhor.